Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 73, com a juíza Elisa Tavares. Grande Isaías, tudo bem? Boa noite. Programa Direito em Pauta, edição 73. Hoje recebendo a juíza Elisa Tavares, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Doutora Elisa Tavares já está aqui, boa noite. Já vou chamá-la em seguida para que a gente inicie o nosso bate-papo. Edição 73 do programa Direito em Pauta. Hoje nós vamos tratar de concurso público, trajetória pessoal e dicas de estudos. Uma história sensacional, uma história de superação e de muito sucesso profissional e pessoal da doutora Elisa Tavares. Boa noite, Vinícius. A doutora Elisa já pediu para participar conosco. Já vou em seguida recebê-la aqui. Hoje ela exerce o cargo de juíza do trabalho no TRT da 2ª Região, mas já foi juíza do trabalho também no TRT 14, 14ª Região. Já vou recebê-la aqui para que a gente inicie o nosso programa Direito em Pauta, edição 73. Já. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite a todos. Que alegria. Que alegria Deixa eu pôr uma recebê-la no... luzinha aqui. Opa! Tá conseguindo me ouvir bem? Estou sim. Que bom, já vou diminuir os comentários, deixa só o pessoal começar a entrar. É uma alegria imensa para mim recebê-la no programa Direito em Pauta. A gente está na edição 73. Já fizemos 72 programas e hoje a gente tem a alegria de recebê-la. A gente fala com a doutora Elisa Tavares, vamos falar de concurso público, da trajetória pessoal, dicas de estudos, vamos falar bastante. Eu queria lhe dar uma boa noite, doutora, e já brevemente falando do seu currículo e já lhe passando a palavra para o seu boa noite. A doutora Boa Elisa noite. Tavares é juíza do trabalho no TRT da 2ª Região, foi juíza do trabalho no TRT da 14ª Região de 2014 a 2019, é subcoordenadora da Justiça do Trabalho, Região Sudeste, pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, autora de artigos e obras jurídicas, professora de sentença, palestrante e tem um Instagram com mais de 100 mil seguidores, ativa nas redes sociais e inspira muita gente. Quem a segue nas redes sociais sabe o quanto ela inspira as pessoas com a sua história e com tudo aquilo que ela publica. Então, seja muito bem-vinda à nossa live semanal. Ele passa a palavra aí para um boa noite e a gente já dá a sequência. Olá, Constantino. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite aí de participar do Direito em Pauta. Muitos nomes que eu admiro muito participaram, como, por exemplo, Rodolfo Pamplona, entre outros. Agora eu pensei no Rodolfo Pamplona, que integramos juntos o Trabalho em Debate, que, aliás, eu convido a todos aí semanalmente, tem uma pergunta debatida, respondida no Trabalho em Debate. Essa semana nós tivemos, toda terça-feira. E, enfim, quero agradecer muito e eu peço desculpas aí a correria que foi, eu estou de mudança, enfim, foi difícil conciliar aí, tive um monte de compromissos recentemente, mas agora tá melhorando. E semana passada eu tinha um outro compromisso, né? Teve a questão também de audiência que eu faço, e graças a Deus hoje minha audiência terminou cedo. Mas, enfim, é um grande prazer estar aqui. Fico à disposição aí eu vou falar um pouco da minha trajetória, darei umas dicas de estudos e fico à disposição também pelo meu Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa. Meu Instagram, para quem não conhece, é @juizaelisatavares e fico à disposição de vocês. E mais uma vez, obrigada, Constantino. Bem, com relação, falarei aqui, né, brevemente, eu pretendo mais responder algumas dúvidas aí de dicas de estudos de vocês,
Mas, assim, com relação à minha trajetória para concurso, eu não venho de família rica, família organizada, cheia de servidores, porque às vezes você não tem uma família, digamos assim, abastada, mas todo mundo é servidor, concursado, acaba te ajudando, porque afinal de contas você tem dicas, né? Você tem ali orientações. Eu não tive... Olha, querida Vanessa Morrese, presidente da OAB de Santos, uma querida Vanessa, saudade de você. Enfim, e eu decidi fazer concurso público, eu advoguei, tenho muito orgulho de ter vindo da advocacia, trabalhei para o escritório, por exemplo, do Roberto Paraíba, que é um advogado super atuante, trabalhei em outros escritórios, tenho muito orgulho, aprendi muito com a advocacia, porém não era o meu perfil advogar, eu não tinha vocação. Quando eu digo não era o meu perfil porque eu acho inferior ou superior, não, muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho e acho que todo magistrado, com perdão dos colegas magistrados que não advogaram, mas eu acho que a advocacia contribui sim para você ser um juiz melhor na carreira. Eu até brinco que eu sentei nos 3 lugares ali, advogado de autor, de réu e como juiz. Então, assim, todo dia em audiência, assim, eu me deparo com situações que eu vivi como advogada e eu me coloco na pele. Então, por exemplo, questão de prazo para razões finais, audiência que foi gravada, é um pequeno detalhe, mas se o juiz não tiver sensibilidade, por exemplo, começaram agora a questão das audiências gravadas na Justiça do Trabalho, que, aliás, está a maior discussão, mas, enfim, não tem lá o resumo dos depoimentos em ata. Aí você fala, não, como juiz, eu não concedo prazo de razões finais só os 10 minutos da CLT. Quer dizer, está faltando sensibilidade ali, sendo que a audiência foi gravada, não está ali transcrito, dificulta ali a pessoa fazer razões finais no prazo da CLT. Então, são pequenas coisas que quem advogou se sente na pele. E, afinal de contas, quem advogou, que é juiz, sabe que não tem que ser visto como lados, ali como posições opostas. Muito pelo contrário, advogados, juízes, procuradores do trabalho se unem para a construção de um direito melhor. Na verdade, somos todos operadores do direito, batalhando aí para a construção de um direito melhor, mais evoluído. Para isso, a cooperação processual aí que o CPC trouxe e que, na verdade, não é só entre as partes, é entre os juízes também. Mas, enfim, voltando aqui à minha trajetória. Eu venho de família muito simples, não tinha ninguém assim, juiz, muito pelo contrário. Minha mãe não terminou o ensino fundamental, então, assim, quando falava na minha casa ser juíza, pensava, Deus, né, tipo, tá sonhando, aquela coisa de semideus, e não é assim. Juiz é um ser humano como outro qualquer, que estuda muito, abdica e faz escolhas para poder alcançar esse projeto de vida, porque é um projeto de vida. E o que eu decidi? Organização. Eu vi ali que para me tornar competitiva, porque assim, eu sempre tive que trabalhar, eu nunca tive essa chance de só ficar estudando. Quando eu falo que venho de família simples, é realidade mesmo. Quem vem de família simples tem que trabalhar integralmente. Você trabalhar meio período, você não se sustenta. Então, assim, eu trabalhava de verdade, não era advogar para o tio, era advogar em escritório que me cobrava um horário, tudo. Eu tinha prazos, tinha aquela rotina estressante. Antes de trabalhar, por exemplo, para o Roberto Paraíba, eu trabalhei num escritório que eu fui mandada embora, que não entenderam essa questão, descobriram que eu prestava concurso. Então, assim, eu vivi muitas coisas, sabe? E o que eu percebi? É possível trabalhar, estudar? Porém, você tem que saber se organizar para ficar competitivo. Competitivo não com os outros, mas competitivo no sentido de estar lá no páreo, conseguir a nota que precisa, estudar o conhecimento ali, o conteúdo que precisa. Então, não adianta também você ter um projeto de vida grande e não fazer um esforço grande por ele. Então, eu vi logo que eu teria que usar bem o pouco tempo que eu tinha para ficar ali, para poder concorrer a esse cargo aí dos meus sonhos. Então, foi quando eu decidi. Eu trabalhei, eu vi ali o tempo que eu tinha, eu organizei meu tempo, eu acordava às 5 da manhã para estudar, estudava até 8 da manhã. Por quê?
porque eu não gosto de estudar de madrugada. Eu vinha do trabalho e muito estressada, Constantino. Eu de manhã é uma coisa que minha, sabe? E para estudar a gente tem que ver muito o que, que funciona para a gente. Não existe receita. O colega que passou, vou imitar. Às vezes o jeito que ele estuda não funciona para você. Então, é bom você ter essa sensibilidade para ver como você rende melhor. Isso que é uma coisa que eu oriento, ver o que faz você render melhor. Isso inclui horário de estudo, a questão de estudar uma disciplina só por dia ou duas. O que funcionava para mim? Eu preferi estudar antes do trabalho. Eu até estudava depois também, mas assim, o meu estudo principal era antes do trabalho. Então, eu acordava às 5 da manhã. Ah, mas ela gosta de acordar cedo? Eu odeio acordar cedo. Ninguém gosta de acordar. Todo mundo gosta de dormir, ficar lá no soninho gostoso, né? Você desperta ali, você toma um susto e vê que é hora de acordar. É horrível, mas enfim, eu tinha um projeto de vida, eu tinha que, né, aquilo era a realidade. Enfim, então eu preferia acordar cedo que eu rendia mais. Então, eu tinha ali, o que eu fiz? Eu fiz todo um programa assim para eu seguir, que eu mesma era minha fiscal. Aliás, queridos, não existe fiscal melhor do que a nossa própria consciência. A gente sabe quando está se sabotando, se enganando. A gente sabe. Quando é fácil enganar os outros, mas enganar a si mesmo com desculpa é muito difícil. Então, assim, eu era minha fiscal. O que eu programei? Eu trabalho o dia todo, eu tenho que estudar no mínimo 4 horas por dia, no mínimo. Aí, antes de sair, aí era muito importante essa questão da cobrança da organização para mim, que eu pensava, eu já tenho menos tempo, eu tenho que saber usar. Não necessariamente tudo que eu estudo vai ter aproveitamento. Infelizmente, a gente não consegue ficar o tempo todo concentrado, mas parte de você o esforço. Então, assim, pode até ser que eu não rendesse nada, mas eu estava ali as minhas 4 horas cumpridas. Não que eu cumprisse de qualquer jeito, mas eu estava lá tentando. Tinha dia que eu estudava melhor, tinha dia que eu estudava pior, mas estava lá minhas 4 horas. Então, eu tinha muito essa questão da organização. Eu tinha um cronômetrozinho. Eu ia para o banheiro, eu parava o cronômetro. Tinha que dar 4 horas no dia. E final de semana eu estudava mais. Salvo domingo que eu não estudava quando não tinha edital. Quando tinha edital, o regime era um pouquinho mais rigoroso. Mas, enfim, teve muito essa questão da organização para mim. Então, o que eu tinha? Eu partia de premissas como o tempo obrigatório de estudo, era como assim, igual trabalho, a gente está com preguiça, não tem essa, hoje eu não estou bem, não vou trabalhar, são ali como se diz, as causas da lei que você não, que você justifica a falta ao trabalho, para não ser descontado, pelo menos. Então, eu partia desse raciocínio para o estudo. Ele é o estudo para o trabalho que eu quero ter. Então, só causas excepcionais. Aliás, eu até brinco que meu motivo para não estudar eram causas até mais rigorosas do que a CLT para ser falta justificada. Então, assim, uma dorzinha de cabeça, às vezes a pessoa está lá mal, pega um atestado, não vai. No caso, toma um comprimido, insiste e estuda quando a dor de cabeça passar. Então, é muito mais rigoroso para mim. Mas, enfim, eu tinha essa questão da cobrança da organização. E eu sempre pensava assim, se eu não estudar, se eu não enfrentar isso, eu vou ficar nessa vida que eu não gosto, porque minha vida não estava boa. E como eu escolhi aquela profissão, minha vida meio que parou, porque tudo que eu decidia era com base de vai atrapalhar ou não, sabe? Então, por exemplo, até onde eu ia morar, eu não tinha carro, porque eu ia me endividar, depois eu não tinha vínculo, eu tinha medo de ser mandada embora e ter a dívida do carro. Além disso, meu trabalho era para pagar eu viajar, fazer concurso e tal. Então era aquele dinheiro contado, eu não tinha carro, eu pegava metrô. Eu cheguei a ser convidada, por exemplo, fiz entrevista para ganhar mais em outros escritórios, só que eu recusei justamente porque eu não teria horário para ir embora. Tinha escritório que eu ia ganhar quase o dobro, mas não tinha horário para ir embora. Então, lá na entrevista já falavam, você poderia se dedicar exclusivamente, né?
Enfim, eu evitava isso. Eu tinha lá o meu trabalho que eu não ganhava muito, mas era suficiente ali no sufoco, mas me mantinha. Eu pagava minha kitnet, eu estudava, eu morava perto do metrô, eu meio que até eu demorava uns 20 minutos mais ou menos para chegar no trabalho. Então, tudo era pensado. Eu, por exemplo, não aceitei já trabalho que era lá no Morumbi, longe de casa, porque eu morava na Liberdade, eu teria que pegar ônibus e ia ser 1h30 o trecho só. Então, isso roubaria tempo de estudos. Pensa bem, eu tinha 20 minutos de metrô, que era ali no Vila Mariana, o último escritório que eu trabalhei. Então, estava meio que calculado na minha mente para eu poder estudar 4 horas. Agora, se eu vou para um escritório que só o trajeto de ida e volta, se não tiver trânsito, né, sei lá, algum acidente, alguma coisa, são 3 horas, fica complicado estudar. Então, tudo isso eu pensava. Ou seja, organização e escolhas de vida, para tudo na vida, não só para concurso público. Quando a gente quer algo, a gente tem que... as nossas escolhas, as nossas decisões têm que ser com base em perseguir aquilo que a gente quer. Não adianta querer algo e fazer algo que vai contra aquilo, né? De encontro, ou seja, choca com o que você quer. Então, eu me organizava nesse sentido. Então, ou seja, para estudar, eu tinha aquele estudo obrigatório, eu podia estar com preguiça, eu podia estar com sono. Já teve vezes que eu falhei de não acordar. Claro, eu sou ser humana, eu não sou perfeita. Só que eu me sentia tão mal, Constantino, que eu ficava me azucrinando, pensando, não vai sair nunca dessa vida, ficou dormindo, né? Então, assim, eu me sentia tão mal depois por aquela dormidinha que eu ficava e não acordava para estudar, que quando eu estava lá querendo me dar desculpa no outro dia, eu pensava, nossa, depois eu vou me sentir mal, melhor eu acordar. Mas, enfim, foi todo um projeto de vida. E aí, com relação ao estudo, como eu já falei, organização, primeira coisa, muitas pessoas me perguntam como começar. Aí o que eu digo para vocês, organização, primeiramente. Então, o que é a sua meta? É o concurso X. Você tem que ver o edital daquele concurso, os requisitos ali para passar, se tem 3 anos, se não tem, as disciplinas que caem, enfim, questão de idade está cada vez mais morrendo isso, tá, gente? Magistratura não tem essa questão de idade. Aliás, parem com essa preocupação. Tenho 40 anos, posso prestar? Claro que pode. Quando eu falo idade, magistratura, por exemplo, aposentadoria compulsória, e não pode tomar posse. Eu fiz uma live com um delegado, o Dr. Judson, maravilhoso, delegado do estado do Acre. Ele passou com 55 anos, ele parece que ele se formou na faculdade com 50, mas ele foi aprovado com 55. E digo mais, o estado do Acre, excepcionalmente, tem essa questão da idade no edital, só que essa questão da idade no edital é inconstitucional. O que o Dr. Judson, que é um grande exemplo, fez? Entrou na justiça e conseguiu ficar. Então, assim, mesmo que, por acaso, algum edital tenha essa previsão, esse limitador inconstitucional, se ele não tiver justificativa, você barra isso. Ou seja, o principal é você estudar. Não fique inventando monstros que não tem, sabe? Esse negócio de idade. Fulano já é juiz, a família inteira é juiz, ele só estuda. É difícil, Alguns têm alguns facilitadores de condições materiais? Tem, mas eu também conheço muita gente que teve tudo isso e não passou. Então, assim, o essencial é a sua determinação, é a bunda na cadeira. Tanto que me perguntam que cursinho você recomenda. Eu nem recomendo cursinho. Tem vários cursinhos bons. Não é que eu não recomende fazer cursinho. Cursinho tem vários bons, mas o que vai depender mesmo é de você. Se você estudar corretamente, ali com determinação, diariamente, você vai passar com ou sem cursinho. Então, o cursinho, o protagonista é você. O cursinho é um coadjuvante, aliás, um figurante, entendeu? Ele ajuda, mas assim, é você que vai determinar. Essa é uma outra pergunta que me fazem muito.
Com relação à idade, algumas pessoas me perguntam, eu não gosto de tocar nesse ponto de a idade, quanto tempo demorou para passar, por quê? Eu não gosto de ficar criando, digamos assim, referências que possam atrapalhar uma pessoa, que vê, olha, ela passou com tal idade, eu já passei há muito tempo dessa idade, então eu não tenho chance. Às vezes você desmotiva alguém, e cada um tem a sua história, cada um tem a sua idade de passar. Você às vezes admira alguém, mas se você estudar, às vezes você pode passar antes dessa pessoa que você tanto admira, vai depender de você. Então, assim, não fiquem se prendendo como o outro estudava, com que idade o outro passou. Cada um tem a sua história, e mesmo aqueles que estão estudando aí há muito tempo, continuem. Às vezes você está estudando há muito tempo, você já está preparado, mas você não sabe estudar. E tem isso, gente. Tem o saber estudar para concurso. Eu já vi muita gente muito preparada, mas que não sabia estudar para concurso. Então, quando eu falo a questão de organização, é tudo, inclusive o saber estudar. Não adianta, por exemplo, você quer magistratura do trabalho. Eu estou dando um exemplo, tá? Tem vários concursos aí, eu estou dando um exemplo de magistratura do trabalho. Obviamente que quem quer ser juiz do trabalho ama direito do trabalho, ou pelo menos deveria. Deveria, né? Mas não adianta só estudar direito do trabalho e as matérias que mais gosta, tem que estudar tudo. Teve uma disciplina que eu não gostava, eu até passei a gostar, porque tinha que estudar para passar. Então, assim, não esqueçam disso, cuidado com essa galera que faz pós-graduação enquanto presta concurso, porque pós-graduação, o que é uma pós? É uma especialização. Você estuda um assunto melhor, de forma mais aprofundada. O que é o concurso? Extensão. Ou seja, há uma diferença de foco. O concurso é isso, a pós-graduação é isso. Não está vindo aqui. Vocês entenderam, né? A pós-graduação é funil, enquanto o concurso você abre, é extensão, não é profundidade. Então, tomem cuidado com essa história de fazer pós-graduação, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque afinal de contas, não importa se você quer MP estadual, não tem que saber só penal, na sua prova vai cair direito empresarial, e se você odeia direito empresarial, você não vai ser aprovado. Aí você está se perguntando, mas eu quero trabalhar com infância e juventude, quero trabalhar com crime, não interessa, no seu edital tem empresarial, você tem que saber, mesmo que você não veja mais depois. Então tem que ter essa organização nos estudos, para estudar tudo de acordo ali com o seu concurso, e a questão da disciplina. E outra coisa muito importante aqui que eu aconselho vocês, não sejam escravos da motivação, tá? Então, assim, tomem cuidado com essa coisa de ser escravo da motivação, porque, na verdade, o que vai te mover não é o que te motiva, é você lutar por algo ali com todas as suas forças, mesmo que você esteja desmotivado totalmente. Então, assim, quando eu fui aprovada no concurso, olha, a Mila entrou aí, Camila, querida, um beijo para você, viu? Quando eu fui aprovada no concurso, eu tinha acabado de ser reprovada em um concurso, eu estava ali estudando, Constantino, eu chorei em cima do livro, literalmente estudando, e foi a prova que eu passei. Eu estava completamente desmotivada, eu já fiquei desmotivada estudando para concurso várias vezes, eu já achei que eu não fosse passar. Então, assim, eu tive vários momentos ruins, e o que me fez passar? Justamente continuar, não obstante esses momentos. O que vai fazer você passar é você continuar na dificuldade. Tem uma frase do Rock, por mais que fale, o filme do Rock, que brega, mas não é, independente de ser do Rock, mas tem uma conversa do Rock com o filho dele, que é célebre. Ali tem uma mensagem, a meu ver, de vida, sabe? Que ele explicando ali para o filho dele que o que vai fazer você vencer é o apanhar, é o saber apanhar
e continuar seguindo em frente. Então, o concurso vão ter... gente, eu já tirei 2 numa prova. Hoje eu sou juíza e teve um concurso que eu fui lá ver minha nota, eu tirei 2. E o que é pior, um amigo meu foi ver minha nota e até hoje eu acho que ele ficou constrangido, porque falou lá, era nota de segunda fase, eu acho que ele não quis me falar que era 2. E eu já tinha até passado para a sentença, eu estava preparada, mas aquele concurso realmente foi atípico, porque caiu um negócio lá de filosofia, sabe? Aí eu também viajei na prova, falando de Aristóteles. Então era um concurso que ou eu iria muito bem ou muito mal, e eu fui muito mal. Aí, esse meu colega estava indo na sessão pública ver as notas, eu falei, Luiz, ó, tô até falando o nome dele aqui, é juiz também, vê a minha também, por favor. E ele voltou falando que não escutou a minha nota. Muito estranho, né? Então, assim, até hoje ele não me fala, mas eu tenho certeza que ele foi cavalheiro e não quis falar, olha, 2, né? Acho que ele ficou constrangido. Mas, assim, eu já tinha até passado daquela fase, para vocês verem, tirei 2. Eu fiquei mal, claro que eu fiquei. Mas desisti por isso? Não, e logo depois eu passei, depois de um 2, uma nota em tese até humilhante, né? Eu se estou corrigindo alguma coisa, eu não tenho coragem de dar 2 para pessoas. Enfim, eu dou um 3, um 4, 2 é uma nota horrível, mas enfim, eu continuei, hoje eu sou juiz, entendeu, Constantino? Já teve prova depois daquele 2, que eu tirei a maior nota ali dos candidatos. Foi uma prova até com o desembargador Adalberto Martins, que é desembargador do meu tribunal, e a maior nota foi a minha que ele deu, que foi 7,5. Então, assim, eu tinha tirado um 2 pouco tempo antes, para vocês verem, cada prova é uma prova. Então, assim, dentre tudo que eu falei aqui, se for para facilitar aqui, para, né, como se diz, mais sucinto aqui para vocês, organização, seja no começo, seja para quem já está estudando há muito tempo, organização, minha gente. Tudo eu partia de organização. Todos os dias eu pegava lá, fazia como se fosse uma rota do meu estudo aquele dia. O que faltava para eu terminar aquela disciplina, quanto tempo faltava para a prova. Organização diária de estudo. Porque não basta ir estudando tudo, você tem que saber o que estuda e tem que ter aquela meta de estudo, acabei isso, estou indo para isso. Então, é muito importante a organização, disciplina, que tem a ver com organização também. Não interessa se você não está rendendo nada, continue estudando. Não interessa se você está com sono, continue estudando. A realidade todo mundo tem problemas de concentração. Como vencer a falta de concentração? Insistir. Tem dia que a gente estuda melhor, tem dia que é horrível. Sabe o que eu comparo assim, o nosso cérebro, o estudo? Com uma geladeira. Veja bem, a geladeira, ela não usa toda a energia para gelar os alimentos. Parte da energia escapa para a luz da geladeira. Quando alguém abre a geladeira, gasta mais energia ainda. Parte da energia vai para o barulho, ou seja, para gelar os alimentos mesmo é uma porcentagem, não é um 100%. Uma simples máquina. Então, o ser humano tem muito mais complexo que uma geladeira. É óbvio que a gente nunca vai conseguir a concentração 100%. Tem vezes que está lá boa a concentração, mas não fica do início ao fim. A gente tem que insistir. Se pegou pensando na morte da bezerra, pensar, volta a estudar, entendeu? É assim, concentração é uma luta, mas uma coisa eu falo, quanto mais a gente insiste, melhor vai ficando o nosso estudo diariamente. Vai rendendo melhor cada vez mais, até memória. Quanto mais a gente vai trabalhando a nossa memória, mais ela vai se ampliando. A nossa mente, ela é programada para ela ser cada vez melhor, mas a gente tem que usá-la. Então, assim, por mais que você fale, nossa, eu não tenho memória nenhuma, se dê ali metas, olha, eu vou memorizar, vou treinar, você pode ver, daqui a um mês, você insistindo naquela técnica de memorização que você encontrou, seja fazendo exercício, seja relendo com grifo, você vai estar melhor. Sua mente, você insistindo, ela sempre vai estar melhor. Então, assim, o que eu falo, insista.
insista, não tem outro jeito, insista, é o seu projeto de vida. E se você não tem, pelo menos tente, se você não tentar, vai ficar como está. O que você prefere? Insistir sendo difícil ou continuar como está? É melhor insistir. Então, assim, eu já achei que eu não fosse passar, como eu falei, já tirei 2, já aconteceu um monte de coisa, mas eu insisti. Meu irmão era garçom. Então, assim, ele viu o meu caso, ele começou a estudar. Na pandemia, ele ainda era garçom, foi mandado embora, ficou desempregado. E ficou lá estudando, minha cunhada batalhadora, ele cuidando da casa e ele estudando, ele passou num concurso agora. Então, assim, eu estou muito orgulhosa dele, ele passou num concurso da prefeitura. Aí minha cunhada falando para mim, o Luiz, eu tenho muito orgulho dele, o Luiz escolheu tal lugar por causa do horário, que é das 7 às 15, uma coisa assim, porque ele quer continuar estudando, ou seja, para você ver a mentalidade, ele não se acomodou, ele passou ali, ele não teve aquele orgulho, ele não estudou para uma magistratura, ele ali na condição dele, ele pensou, vou começar por um mais tranquilo, até porque ele não fez direito. Mas, enfim, ele passou nesse concurso, está continuando estudando e vai chegar mais longe, porque ele insiste. Só o fato de uma pessoa acabar de ser aprovada num concurso, já pensar e já fazer uma escolha para continuar estudando para outros concursos, é porque essa pessoa vai conseguir, ela vai vencer. E é uma questão de escolha. A determinação, ela tem um passo antes da atitude, que é da escolha. Então, assim, tudo parte da nossa escolha. Então, quando eu não trabalhava num lugar que eu ia ganhar mais, porque eu não ia ter horário para estudar, veja bem, é uma escolha. Então não adianta eu escolher ganhar bem, depois eu reclamar que não dá para estudar, porque tudo ali tá as nossas escolhas. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as nossas escolhas, a gente tem que andar na trilha do que a gente quer, não adianta fazer escolhas incompatíveis, né? Então é isso, minha gente, basicamente organização, insistência e inteligência emocional, porque vão ter quedas, não vai ser fácil. Eu já caí, eu já fui para, aliás, caí até pouco, eu fui para o inferno e voltei. Então, assim, teve reprovação que eu ia para o inferno e voltava. Mas o que vai fazer também você passar é não ficar lá no inferno, entendeu? É cair e levantar o mais rápido possível. Esse é um grande diferencial. Eu só passei quando eu chorei, não levantei, continuei estudando, porque eu ia ter uma prova no final de semana. Eu reprovei, soube o resultado na quarta, só que sábado eu tinha prova. Literalmente. Só que eu não parei de estudar. Então, assim, ali, naquele momento que eu chorei, mas eu não levantei, eu fui aprovada. Só que eu não sabia ainda, mas aquele momento ali foi, eu costumo falar que ali eu me tornei juiz e nem sabia. E de fato, é isso, queridos. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu falei aqui um monte de coisas, né? Que são coisas assim que eu entendo que foram as mais importantes assim da minha trajetória. Se eu for lembrar fatos, tem um monte de fatos, sabe? Tem fatos de maldade que eu vivi, gente torcendo contra que depois veio abraçar, fatos diários ali das dificuldades, mas assim, eu procurei trazer mais aconselhamento, assim, tudo que eu aprendi. Eu enxuguei assim o que eu aprendi de mais importante. Eu digo mais para vocês, a minha trajetória de concurso foi o momento assim mais decisivo da minha vida. E o mais importante assim que até hoje, quando eu tenho, porque quando a gente passa no concurso, não é tipo tudo fica perfeito, a gente continua a ter problemas, os problemas mudam, mas enfim. E às vezes eu estou numa situação difícil, eu lembro daquela Elisa que enfrentou tudo lá na época do concurso e me ajuda, sabe? É como se eu fosse conversar com aquela Elisa forte ali que aguentou tanta porrada e continuou seguindo em frente. Hoje, quando eu me vejo assim, fraquejando com alguma coisinha, eu vejo que é tão pequeno, sabe?
Mas é isso, querido. Não sei se alguém tem alguma dúvida Eu, aí, estou à disposição para responder. eu tenho, antes de mais nada, não seria justo da minha parte fazer qualquer pergunta sem antes te parabenizar mais uma vez. Que história bonita, que história linda, que história de Obrigada. superação, de sucesso. E mais que isso, né? Eu sou advogado, eu atuo na área trabalhista. Não é só a questão da Elisa juíza, é que juíza, né? E que Ah, juízo. obrigada. Então, assim, além de ter alcançado o seu objetivo, você vem trilhando esse caminho de juíza de uma maneira brilhante. Essa coisa de ter vivido tudo isso, obviamente que te tornou um ser humano melhor e faz de você uma juíza excelente. Então, meus parabéns, toda a minha homenagem a você nessa live. Eu de verdade fiquei emocionado com os relatos, de sentir a força, né? A força que você transmite nessas palavras. Quanta gente se inspira em você. E aí você traz um relato do seu irmão, né? Que certamente se inspirou em você. É óbvio que ele olhou para dentro de casa e falou: Poxa, vou seguir esse conselho, cada um no seu quadrado. Você colocou bem, ele não prestou para a juíza, mas certamente a batalha dele para passar na prefeitura deve ter sido árdua e difícil. Como foi a sua para passar para a juíza? E aí, assim, isso deve te dar um orgulho absurdo, né? De Dá ter sim. E ele inspirado. começou segunda-feira agora, tá? Eu tô muito orgulhosa mesmo. Um guerreiro e vai chegar muito mais longe. E, enfim, tô muito feliz. Tá de desempregado, hoje servidor público. E Na ali verdade, estudando, prestou agora também para técnico de São Paulo, do TJ, enfim, tá aí na luta também. E concurso, todos, não existe concurso fácil, sabe, Constantino? Mas uma coisa eu falo, com dedicação não existe limitador para você. Você pode passar em qualquer concurso, a pessoa é capaz. Então, assim, eu não eu já reprovei na faculdade em disciplina. Então, eu não fui aquela aluna, olha, dava aula para o professor, né? Tem aluno que já leu antes, parece que quer ler antes para também fazer aquelas perguntas, né? Professor, na página tal, do livro tal. Eu não era esse aluno. Enfim, e sou juiz, entendeu? Então, é uma outra pergunta que me fazem muito: tem que ser o melhor aluno? Não, não vai também fazer a faculdade de qualquer jeito, né? Tem que fazer faculdade pública para passar? Também não. Eu conheço quem fez USP que não passou, conheço quem fez UNIP, que é uma faculdade que não tem, né, um processo seletivo assim igual da USP, tão rigoroso. E que é juiz, então não é a faculdade, é você. Aliás, quando me perguntam conselho para quem está começando a faculdade, o primeiro que me vem à mente é esse: não se iluda com o 10 da faculdade, porque a vida não dá 10 e o 6, por exemplo, das provas de concurso, na verdade vale 10, né? E é muito difícil tirar um 6. Lá na faculdade a gente pensa, tirei 10. Não, esqueça isso, sabe? Faculdade, a vida cobra muito mais do que na faculdade. E você pode não ter feito uma faculdade tão bem, mas na vida profissional é uma nova história. Não que também quem se esforçou na faculdade não vale para nada. Vale, desde que continue se esforçando, né? Então pode ser que alguém não fez uma faculdade bem, mas depois na vida a pessoa capriche. E quem caprichou na faculdade e continuar caprichando na vida também com certeza terá bons resultados. nossa, que gostoso te ouvir falar. A gente fica, eu acho que é o gás que muita gente precisa. É tão gostoso. Eu tenho tantas perguntas para te fazer que eu, na verdade, prefiro ficar te ouvindo do que perguntar. Tem uma frase sua, inspirar pessoas que querem vencer pelo mérito. É uma frase sua, né? Que você gosta de inspirar pessoas que querem vencer pelo mérito. O que isso significa para você? Eu quando eu falo vencer pelo mérito, é justamente essa coisa de a pessoa que não tem
atalhos, facilitadores, mas ela se dedicar de verdade, ela está disposta a pagar um preço, porque tudo que o mérito ele tem um preço, e o mérito é justamente você pagar esse preço. Então, quando o mérito para mim, na verdade, eu entendo que vencer pelo mérito não é nem tanto você conquistar o que você queria, mas só o fato de você percorrer aquele caminho atrás dessa conquista, sabe? Diariamente você vence quando você batalha de verdade por alguma coisa. Então, as pessoas aí que têm suas dificuldades, falta de grana. Nossa, eu tinha, gente. Teve uma vez que eu lembro que eu estava indo para a faculdade, eu não tinha dinheiro para o ônibus, eu não fui. Então, assim, eu não estou aqui querendo falar negócio de que eu nem gosto disso, mas assim, dificuldades, tive bastantes, algumas que eu nem conto, e como eu sei que muitas pessoas que estão aqui têm. Então, assim, não percam sua esperança em razão das dificuldades ou em razão do que te falaram. Aliás, o que te falaram, cuidado, porque quem vai decidir sua vida é você, seja elogio, seja coisa ruim, cuidado com o elogio também. Às vezes a pessoa acha que está arrasando porque tem aquele elogio de avó, né? Tipo, a pessoa quase não estuda, mas a avó, tipo, ai, o cara só estuda, tá super preparado para ser juiz, mas é a prova que vai falar, então cuidado também com os elogios, né? Mas enfim, quem vai fazer sua trajetória é você, eu até falo. Pega a caneta, não é destino não, é você que vai pegar essa caneta do destino à força e escrever sua história. Então, assim, o mérito é isso, é a pessoa nas dificuldades, cada um tem as suas, insistir diariamente e estar disposta a pagar esse preço, porque tem um preço a conquista, né? É o disposto a pagar, não é o quanto você quer, é o preço que você paga. Legal. Tem uma passagem sua que eu vou tomar a liberdade de falar, que você mesmo, eu vi pelas suas redes sociais, que é a história que você voltou na kitnet que você morava para agradecer o zelador. É outra coisa, né? Essa coisa da gratidão, do reconhecimento, eu acho que faz parte do sucesso, né? E aí eu ouvi você dizendo isso, ou relatando, e eu achei tão bonito que eu falei, putz, eu preciso lembrar disso na live. Conta um pouco disso pra gente, só para mostrar que o fato de ter conseguido ser juiz e uma ótima juíza não pode tirar da gente a humildade, né? E o reconhecimento da nossa história, né? Acho que faz parte do crescimento e de ser grande e reconhecer a nossa história. Nossa, eu fiz questão de voltar lá. O zelador, o nome dele é Davi. Ele tem 80 anos já, 80 e poucos. E ele me emprestou, eu lembro que ele me emprestou uma cadeira, que era uma cadeira assim, que eu colocava uma almofada porque o encosto era muito distante, sabe? Então, para estudar assim, eu enfiava numa mesinha assim, com uma almofadona para estudar naquela cadeira. Ele me emprestou, quando eu fui embora eu devolvi. E quando faltava gás, ele me emprestava também, ali depois eu pagava, enfim, o seu Davi era um zelador, tá até hoje lá no prédio. E eu sempre falava assim, que ele sabia que eu prestava concurso, e quando eu fui embora de lá, eu ainda não tinha passado. E eu falava, eu vou passar e vou voltar aqui para te falar, né? E ele falava, vai passar, mas... E ele até tinha esquecido de mim. Aí até que eu fui lá no bairro e pensei, vou lá no seu Davi, né? E foi agora, eu fui ano passado quando eu postei, né? Quando eu fiz aquela publicação e estava na época do Covid. Então, coitado, o homem ali do grupo de risco, né? Eu toquei o interfone e como ele é zelador ali de onde ele mora, tem... Porque nesse prédio que eu morei é um prédio bem cafofinho, que eu amava, tenho o maior carinho, mas é um cafofinho. A entrada tem tipo uma câmera, não tem porteiro lá. Aí ali do apartamento do zelador ele tem uma câmera que ele vê.
Aí ele viu ali a pessoa, seu Davi, tem como o senhor descer aqui sem máscara? Eu tirei a máscara. Aí ele falou, eu falei, é Elisa, lembra de mim? Ele não lembrou. Aí eu falei, tem como o senhor descer, né? Eu passei no concurso, ele, não, depois eu desço. Ele não quis descer e eu fiquei assim, não vai. Eu aqui sem máscara, o homem ficou com medo, até de assalto, né? Aí nisso, eu saí e pensei, puxa, eu não vou ver o seu Davi, né? De qualquer hora eu volto aqui, coloco máscara e chamo ele melhor, tal. Aí nisso eu fui comer um pastel ali que eu amava também, que é um pastel ali na Liberdade. Aí eu voltei, que eu estacionei o carro ali perto. Aí quando eu voltei, o seu Davi, que ele sempre ficava ali na frente, ali, ele descia um pouco e voltava. Eu dei a sorte dele estar ali. Eu fui até lá, seu Davi, não lembra? Aí ele não lembrou. Só que daí eu fui falando, ele foi lembrando. E eu lembro que assim, esse apartamento era alugado e eu tinha um sofá que estava velho e feio. E eu fui embora e deixei aquele sofá. Eu ainda falei assim, quem está morando lá no meu apartamento, né? Ficou com o sofá. Aí ele não jogou fora aquele sofá, ainda falou assim. Mas, enfim, foi uma alegria ver o seu Davi. Daí eu falei para ele, né, que tinha passado, ele ficou feliz, ele lembrou de mim depois. Mas, enfim, ali naquele prédio, eu acordava às 5 da manhã, eu descia para tomar um café numa lanchonete. Aí uma vez assaltaram uma mulher lá, eu parei de descer. Teve uma vez que eu desci, eu fiquei presa no elevador, o elevador velho. Se for uma pessoa mais fresca, não entra naquele elevador. Eu parou o elevador e eu estava querendo estudar muito, que me faltava uma semana para minha prova, eram 6 e pouco da manhã. Eu pensei, vou lá tomar café voando e vou estudar muito hoje, só que o elevador parou. Eu fiquei mais 2 horas naquele elevador, penso uma agonia. E eu ainda pensando, puxa, e eu sem livro, né? Aqui perdi 2 horas já mas depois abriram um elevador, consertaram lá, eu fui, tomei o café e estudei, enfim. Mas tem muitas memórias, assim, aquele prédio no seu Davi. E com certeza, sobre o que você falou, gratidão é tudo. Na vida, quem tem vergonha das raízes não merece chegar em lugar nenhum, né? Primeira coisa, assim, você ter orgulho das suas raízes. Verdade. Você citou no início da live o Dr. Pamplona e ele está aí nos assistindo. Eu vi o Rodolfo Pamplona, eu admiro demais. Meu ídolo, assim, o Rodolfo Pamplona é genial. Ele juiz, ele tem livro de direito do trabalho, livro de direito civil, ele é poeta. Agora ele tem uma matilha de cachorros. Ou seja, o cara, além de tudo, é generoso, ele adota cães, assim, cachorros de rua, vira-latas, né? Ele só então, precisa. ele é tudo, assim. Ele só precisa de parar de postar tanta comida gostosa, né? Lá da Bahia ele fica postando comida gostosa pelo Instagram. Mas eu queria também aproveitar que o Pamplona está aí, passaram o Domingos Sábio Zainag, outras pessoas. Eu queria agradecer a todos vocês que me dão essa honra. O Zainag, o querido, o Zainag já me reprovou. Então, assim, e eu agradeço a ele por isso. Não, brigar não, graças a ele eu passei, porque ele me reprovou e eu fui estudar. Realmente, eu estudei mal a matéria que ele cobrou, eu sei exatamente a pergunta que me reprovou, que caiu lá da lei de atleta, e realmente eu fui meio mal, eu fui querer ir por uma linha mais ideológica e não tive um conteúdo técnico muito bom para aquela prova. E reprovei, mas assim, eu estudei para vocês verem, né? Hoje eu agradeci ali o Zainag, até porque não foi só ele a nota, mas eu sei que a questão foi ele que formulou, porque o Zainag, ele é uma referência, né, em direito do atleta. E assim, foi ele que fez aquela questão que me reprovou, embora outros examinadores também me deram nota de reprovação por causa dela. Mas assim, o Zainag eu tenho grande admiração. Outro dia eu estava num churrasco da Associação dos Magistrados, ele estava, fui lá cumprimentá-lo. É um grande... Para vocês verem, gente, como o mundo dá voltas, né? Hoje eu me considero, assim,
amiga do Zainag, tenho grande admiração, a gente conversa ali, ele vem, me parabeniza, e um dia eu fui reprovada, ele estava na banca, para você ver, hoje a gente conversa ali de igual para igual. Então isso também vai acontecer com você se você não desistir, o mundo dá voltas. E quem vai decidir onde você está é você, através das suas atitudes. Se você insistir, uma coisa eu digo, o concurseiro, tudo na vida, assim, mas eu vou falar do concurso que um detalhe muito assim cruel de quem presta concurso é a indefinição quanto ao futuro. Mas uma coisa eu asseguro para vocês, a indefinição, ela não ela é só, aliás, quando você vai passar. Não existe indefinição para quem não desiste. Quem não desiste, estuda, vai passar. Então, a indefinição não é se vai passar ou não, é quando. Então, mantenham-se aí na busca do que vocês querem. E com tudo, não só concurso. Muita gente entra em contato comigo que quer residência, enfim. Todo mundo tem um projeto de vida. E todo mundo que batalhar por isso é capaz. Legal. O Cleorbit Santos é fera do direito digital e ele me mandou uma pergunta para eu fazer para você. O que a Elisa Tavares diria à jovem Elisa Tavares? Se você pudesse falar com você lá atrás, o que você diria? Nossa, até emociona essa pergunta. Porque... Fica à vontade. A emoção faz parte. Quem acompanha minhas lives sabe disso. Quase todas eu choro, então fica completamente à vontade. A live é sua. A gente está aqui, além de te ouvir, para te homenagear. Então fica completamente à vontade. Zero constrangimento. A live é sua. Emociona porque, assim, eu insisti, mesmo às vezes sem acreditar. Sabe quando você insiste pensando, eu já vim até aqui, agora eu vou continuar. Eu não tive... hoje eu falaria, continua. Lá eu continuei sem ninguém, assim, sem ter nenhuma certeza de que daria certo, eu continuei. Que é o caso da maioria que presta concurso, né? Que quer algo grande na vida. Então, assim, eu diria, continua. Só que eu continuei, graças a Deus. Então, o que eu falo para vocês? Continua. Só isso. É o que eu falaria para mim. Eu não tive ninguém para falar para mim e graças a Deus eu continuei. E eu falo para vocês, continue. Se vocês querem algo de verdade, continue fazendo o seu melhor. Parabéns, parabéns. Fica completamente à vontade. Que história linda. Eu sabia que eu deixei a pergunta dele mais para o final, porque eu sabia que ela ia ser forte por toda a história. Fala uma coisa. Hoje você é mãe, e aí como que é conciliar a maternidade com a magistratura? É outra batalha também ou não? É tranquilo para você isso? Eu confesso que assim, eu amo ser mãe. É difícil ser mãe. Não é? Eu achava que eu ia tirar de letra, sabe? Assim, ser mãe, nossa, estudei para concurso. Cada um é a sua cobrança, assim. E só que dá, tá, gente? Para ser mãe e estudar é complicado para todo mundo a questão de ter filho. A maternidade cobra da gente e cobra o nosso melhor, né? A gente fica às vezes com a consciência pesada. Ai, eu fiquei pouco, né? Eu reclamei de acordar. Mas assim, cada vez a gente é uma mãe melhor, né? Agora é difícil para todo mundo ser mãe, no sentido não que é difícil ser mãe em si, mas é uma carga pesada. Eu achei que fosse mais tranquilo, mas não, é pesado ser mãe, né? É pesado no sentido bom, que demanda, assim, como mulher, o melhor da gente como mulher, para não só naquela questão do trabalho, mas para formar um ser humano. Me fala uma outra coisa, para a gente. Estamos chegando ao final já vou te liberar. Imagina.
É que tá tão A gostoso. Duda, Eduarda, querida amiga, trabalha comigo, mas sobretudo é uma amiga. O Tiago, que é um delegado que eu tenho muita admiração. Quem aí quer concurso para delegado, siga o Tiago, que estão no caminho certo. Assim, eu não indico esse negócio de mentoria, sabe? Até porque, assim, eu estudei por conta, nem cursinho eu fiz, eu paguei correção e tal. Eu acho meio perigoso a questão da mentoria, de você ficar... O ideal é você ter a consciência de fazer seu cronograma, enfim, você ser o próprio fiscal. Eu prego muito isso. Mas o Tiago é uma exceção, eu até falo, embora não seja o meu concurso, assim, magistratura, o Tiago, como Delta, ele não é um mentor de ficar a questão de comportamento, ele vai no conteúdo também, ele dá aula. Então, ele é um cara, assim, completo, assim, para quem quer a carreira de delegado seguir, eu indico muito. Sem contar que, independente de querer delegado, o que ele passa, assim, serve para quem quer concurso como um todo. Legal. É Delta Thiago, para quem quiser seguir. Exato. Legal. Me fala uma outra coisa. Como juíza, dá para fazer justiça social ou foge do escopo do juiz? Dá sim. Eu acredito que não só o juiz, eu acredito que todos os operadores do direito trabalham pela construção de um direito melhor, uma sociedade melhor, mais que um direito melhor. Porque não necessariamente o direito é bom, às vezes tem leis que discordamos e as leis fazem parte do direito, é o conjunto jurídico. Mas, sobretudo, o direito existe para uma sociedade melhor. Então, assim, todos os operadores jurídicos trabalham por uma sociedade melhor, ou deveriam, né? Mesmo naquela coisa, ele tem que sobreviver, tem que lucrar, mas advogando com ética, trabalhando com ética, vai contribuir para um direito melhor, mais avançado e, consequentemente, uma sociedade melhor. E o juiz, com certeza, e para isso o juiz ele tem que ter sensibilidade ali para determinados casos ali, ele ouvir mais, tentar ali, não é uma questão de receita de bolo, sabe? A questão, às vezes, a verdade formal, às vezes ali você conversando com a parte para entender melhor, talvez você conversando, dando uma maior atenção, sai um acordo ali, um simples desabafo que ela queria, aquele momento é o momento dela ser ouvida em audiência, então é um momento que o juiz tem que dar a ela. Tem várias situações assim da justiça social e a questão de saber ouvir é um deles. Quando eu era advogada, por exemplo, eu lembro que eu estava pela parte contrária, eu não vou falar aqui, né, a empresa que era, mas eu lembro que era uma justa causa. E eu, sinceramente, embora eu estivesse pela reclamada, eu pensei, essa justa causa não vai ser mantida. Não é motivo para justa causa. Mas eu fui lá e, para minha surpresa, foi mantida. E assim, eu lembro que eu fui com uma proposta de acordo que era pagar a rescisão somente. E a reclamante estava chateada porque tinha sido mandada embora por justa causa, tinha muito tempo de empresa. E ela falava assim, já que me mandou, agora eu quero que a justiça decida. Ela estava ali magoada, sabe? Ela estava humilhada, aquela coisa, trabalhou 10 anos, ela repetia isso. E a juíza, com a pauta atrasada, instruiu ali e acabou mantendo a justa causa, ou seja, se a reclamante tiver... Talvez se a juíza tivesse ouvido a reclamante, como hoje, por exemplo, eu procuro às vezes ouvir e falar a questão do virar a página, buscar a paz. Então, assim, para esquecer aquele ressentimento e seguir um acordo, não quer dizer que a questão de, às vezes, de uma carga negativa. Se ela tivesse aceito aquele acordo, se ela tivesse sido ouvida, às vezes desabafada, ela teria aceito. Ela não aceitou, manteve a justa causa. E sabe o que é o pior, Constantino? A advogada dela perdeu o prazo e a sentença foi mantida, ou seja, o acordo ela teria ganho mais. Eu tenho certeza que aquele acordo, se tivessem deixado ela falar, talvez o acordo tinha saído. Então a justiça social não é só
você reconhecer um direito. Muitas vezes é você saber ouvir. O que eu falo bastante é da gente começar a tratar de uma justiça humanizada, né? Trazer um pouco de... Exatamente. às vezes, mesmo que a pessoa não tenha aquele direito que ela acredita que tem, pelo menos deixar ela ser ouvida e fazer ela entender que ela não tem o direito, e não esfregar uma sentença com termos técnicos para que ela não entenda. Às vezes o advogado não tem habilidade de explicar e ela vai para casa frustrada com o sistema de justiça, com o país, quer dizer, envolve todo o ecossistema que ela é vive uma revolta por uma falta de humanidade da juíza, do juiz, do advogado. Então, eu defendo essa justiça mais humanizada. Mas, para a gente finalizar, a gente tem um lado da Elisa que é o lado que devolve, que é o tal do bazar solidário. Fala um pouco disso. Bem, logo que eu passei no concurso, eu, mulher, né, consumista, enfim, comprei um monte de coisa também que não precisava, assim, e tenho bastante roupa. Então, veio essa coisa de eu fazer um bazar e doar aí para essas instituições. E é isso, esse bazar aí que tá até no Enjoei, eu coloco lá, gente, porque eu não sou empresária, é um bazar que eu não lucro, enfim. E eu coloco nessa página, porque essa página tem lá, eles passam o cartão, que não é nada, não é pago diretamente para mim. E eu direciono, eu ajudo, por exemplo, uma instituição do Acre, eu ajudo Pastoral da Criança, com esse dinheiro aí do monte de roupas lindas, que muitas eu não uso, sabe? E muitas roupas assim que eu paguei muito mais caro, algumas roupas que eu nunca nem usei, que eu paguei, estavam ali até no armário esquecidas, sabe, Constantino? Aí quando eu me mudei, que eu vi, nem estavam cabendo tudo assim no armário, e eu decidi isso e agora ficou. Já vendi bastante, ajudei bastante, me sinto melhor, não precisava de todas aquelas roupas. Tem umas que eu nem lembrava que eu tinha comprado, estava lá. Opa. Travou, mas deve estar... Vai voltar. Travou para vocês também ou só para mim? Alguém... Comentem aí se travou para vocês também, por favor. Que a gente já estava finalizando com a doutora Elisa. Alguém consegue? Sinaliza aí para mim, por favor, nos comentários se travou. Ah, obrigado. Ela deve entrar de novo. Uma pena, mas ela deve entrar de novo para a gente só finalizar. Travou, travou. Doutora Elisa deve voltar, só para a gente finalizar. Que história linda, né? Que história de superação. Que gostoso ouvi-la, né? Deixa eu ver se ela consegue voltar. Essa coisa da persistência, né? De não desistir, de ter foco, de ter determinação, de não se abater com as vozes contrárias. Ela está voltando aqui. Vamos lá. De não se abater com as vozes contrárias. Tudo isso é tão importante, né? E a doutora Elisa mostra isso para a gente. Voltou, que alegria! Voltei. Não Deu uma pode da travada, gente... eu caí, né? Não. Mas, enfim, finalizando, quem quiser conhecer o Bazar, tem até o link no meu Instagram, tem um link lá na minha bio. E é isso. Eu ajudo com os recursos do Bazar e também eu prego a questão do consumo consciente, né? Principalmente com a pandemia, muita gente desempregada trabalhou nesse negócio de vender roupas usadas, artigos usados, algumas pessoas com bolsas de luxo, né, usadas, enfim, a questão do consumo consciente e também que eu acabo ajudando com os recursos desse bazar. Então, quem quiser conhecer, vai lá na minha página, tem um link certinho. A página é @juíza Elisa Tavares. Elisa Tavares, tudo junto. Bom, a gente chegou ao final, já até passamos. Eu queria
te agradecer demais. Alguém aqui, a Irene está pedindo o link, eu vou escrever aqui, se você me permitir, tá? Claro, fica à vontade. Deixa eu passar aqui. Espera aí. Fica à vontade. Enquanto você vai escrever... Conseguiu? Quase, peraí, só um minutinho, já vai. Não tem problema. Errado. Foi. Tá aqui. Aí, ó. O Lauro de Campos, querido, escreveu o Lauro colocou meu Instagram, lá no meu Instagram tem o link. Mas aqui também tem. Inclusive a Irene Camila, querida. Obrigada, Camila. E Camila comprou em mim, é uma mulher linda lá do Rio de Janeiro. A Paloma também comprou, que tá aqui. Legal. Às vezes a gente faz as lives e algum detalhe delas já valem tudo que a gente falou. A Irene é uma psicóloga super famosa, amiga, muito amiga, querida, trabalha com constelação. Eu já fiz live com ela e ela colocou um comentário depois que você falou da questão da justiça social, de como você lida nas audiências, e ela colocou: começo a acreditar de novo na justiça. Eu acho que só essa colocação dela... Que emocionante ler isso, nossa. Nem é para tanto, mas, sabe, eu acredito na justiça e obrigada por falar isso em relação a mim. É isso. Bom, eu queria te agradecer imensamente, dizer que eu estou muito, muito feliz. Um abraço para o Tiago. O Tiago trabalhou comigo, trabalhamos lá no Paraíba Arruda Pinto. Tiago hoje é delegado, Tiago Trindade. Foi advogado trabalhista, muito carinho por você, viu, querido? Os dois advogaram lá para o Paraíba Arruda Pinto. Legal. Parceiro guerreiro também. Muito orgulho de ter trabalhado com você. Legal. Eu só queria... a semana que vem a gente fala de e-commerce, com o Jean Macdisse, que é da FGV, especialista nesse assunto. Mas eu sempre dedico as lives. E eu tinha uma ideia de dedicar a live de hoje, mas eu mudei a dedicação da live de hoje. E eu vou tomar a liberdade de dedicar a live, não para a juíza Elisa Tavares, mas eu vou tomar a liberdade de dedicar a live para aquela jovem Elisa Tavares que você contou para a gente. Eu acho que ela merece a dedicação da live, porque foi ela que batalhou para chegar até aqui, foi ela que não desistiu, como você falou. Eu acho que dedicando a live a ela, eu estou homenageando você, apesar de serem a mesma pessoa, mas certamente aquela Elisa é que segurou as barras mais pesadas para chegar até aqui. A Elisa de hoje, graças a Deus, consegue fazer um bazar solidário com as coisas todas que comprou, tem uma vida mais tranquila, não precisa da cadeira emprestada, graças a Deus. Então, eu queria dedicar a live de hoje para aquela Elisa que é um exemplo para todos nós, aquela Elisa que não desistiu, que persistiu e que deixou um exemplo hoje para todos nós, né? Um exemplo de perseverança, não desista, não ouça as vozes contrárias, de dedique, tem que fazer escolha realmente. Você para ganhar uma coisa tem que abrir mão de outra, a gente não consegue abraçar o mundo todo. Então, eu queria, antes de passar a palavra para você, para suas considerações aí, para o seu boa noite para todos que nos acompanharam, agradecer a todos que passaram por aqui, mas te parabenizar. Eu sabia que a live seria boa, mas de verdade foi muito melhor do que eu imaginei e eu saio dela muito melhor do que o que eu entrei. É isso que me faz... Obrigada, Constantino. Obrigada pelo convite. Foi uma grande honra estar aqui. Bem, queridos, como eu disse, tem várias assim passagens da minha vida que me fizeram acreditar que o melhor foi não ter desistido. Então, o que me emocionou e que eu encerro aqui falando para vocês: continuem, seja qual for o projeto de vocês. Como eu falei, eu continuei sem nenhuma certeza. Hoje eu tenho certeza que daria certo se eu pudesse falar com aquela moça, a Elisa lá de trás, para dar um pouco de alento, porque ela precisou e não tinha. Mas mesmo assim ela continuou. Então, se eu puder dar um alento para alguém com isso, eu já vou ficar feliz. Continuem. Tanta gente desiste ou nem tem coragem de começar, mas eu sei que tá difícil para você.
às vezes até mais do que foi para mim, mas continue. É melhor continuar e fazer o seu melhor aí do que ficar a vida inteira se sacrificando no que você não está feliz. Então, continue. Era o que eu queria que tivessem falado para mim, ninguém falou, mas graças a Deus eu continuei. Talvez Deus tenha falado, né? Talvez não, com certeza ele falou. Então, a única coisa que eu falaria para aquela mulher lá de trás era continue, fique tranquila, porque eu sei como eu sofri, sem ter ninguém para falar para mim continue. Eu continuei, mas eu sofri. Como eu falei, eu fui para o inferno e voltei. Então, só lembrem disso, continue, não desista. É isso, gente. Parabéns por ter continuado, porque hoje a gente tem essa história de sucesso e tem uma grande juíza que certamente vai trilhar aí os caminhos do judiciário. Parabéns de coração. Gratidão por você Obrigada, existir. Constantino. Gratidão a todos que nos acompanharam. Boa noite, querida. Obrigado pelo carinho Boa na live. noite. Tchau, Tchau, gente. até mais. Obrigada pelo convite. Beijos a todos. Tchau, gente. Semana que vem tem mais. Se cuidem. Tchau.